Muito bem-vinda à nossa aula, Deusa. Estava te esperando por aqui. Quero compartilhar com vocês algumas coisas hoje para que você possa sair desse ciclo de recomeços, o famoso efeito sanfona. Vou compartilhar aqui minha tela com você para que essa aula seja mais dinâmica para você. E espero que você compartilhe comigo muito dessa aula. Pegue seu papel, pegue sua caneta. Vocês sabem que eu amo um papel e caneta, né? Isso traz um pouquinho de clareza e coloca a gente no lugar onde a gente precisa. Então, não, não deixe de anotar aqui algumas coisas, tá? Quero que você anote, quero que você cumpra tarefas. Lembra sempre, ações geram resultados, tá? E essa aula eu vou desvendar alguns segredos para vocês, né? Por que dieta e treino não funciona se você não arrumar a casinha? Quem é a casinha? A gente. A gente é a casinha. A casinha mais poderosa que existe. Então a gente vai e tem transformado esse ciclo seu que você sempre recomeça, que você não tem resultados duradouros, que os resultados eles até aparecem, mas você não consegue mantê-los. Então, papel e caneta na mão, espero que você escute essa aula comigo, escrevendo aí, tá? E vamos lá, qual é a conversa que ninguém teve com você sobre emagrecimento? Eu sei que você já fez inúmeras dietas, né? E que você já tentou dieta do ovo, dieta da lua, dieta da sopa. Você pega a dieta da tua amiga e tenta fazer. Mas o que você realmente fez para você, né? O que você realmente se dedicou para você? Porque o problema não é você. Apenas algumas pessoas só te ensinaram que o jeito mais fácil de emagrecer é cortando tudo que você tem, tudo que você gosta. Então, uma das coisas que é mais difícil da gente entender é realmente que o caminho certo para um não é o caminho certo para outro. E que hoje em dia a grande alegria das nutris que trabalham, né, com individualização é transformar isso na cabeça de vocês. O que funciona para um não funciona para outro. Mas uma coisa é muito comum no ciclo de pessoas que não emagrecem. Só puxar o microfone. Existe algo muito poderoso nesse ciclo de pessoas que não emagrecem, que é a desistência. E eu preciso dizer para você, elas desistem o tempo inteiro. Então, se eu te perguntasse agora, por que você desistiu da outra vez? Qual foi o motivo que desistiu da outra vez? Te fez desistir, te fez parar, te fez largar tudo, né? E se eu pudesse ser mais profunda ainda, o que te fez recomeçar agora e recomeçar comigo? O que você precisa alcançar agora que vai te trazer alegria e felicidade, que te fez recomeçar? Então, entender por que você para, entender por que você começa, é o ponto de virada de chave para que você possa manter os resultados que você espera, tá? E aí, quando a gente fala sobre recomeçar, a gente não percebe algumas armadilhas invisíveis que tem nesse ciclo de repetição, nesse ciclo de recomeços. A gente entende que somente vai emagrecer se a gente seguir uma dieta por um tempo. Mas se você mantém todos os hábitos que você tinha antes, todos os hábitos que você tinha antes, você não vai emagrecer, você vai voltar ao peso de quando você começou. Então, você conhece aquele ciclo famoso. É
empolgação, você começa muito empolgada, você fica meio com aquela, você começa a ficar obcecada por alimentos, por calorias, por treinar mais, para ter mais resultados. E eu tenho até um post que você treina, não é o suor que você derrama lá na academia, é sobre alimentação. Você vê que as grandes profissionais da área do fisiculturismo, as atletas, todo mundo que tem o shape que você quer, elas priorizam a alimentação. Depois eu vou deixar o link aqui embaixo do podcast para que você possa ouvir, tá? E aí a gente entra nesse ciclo de empolgação e obsessão em que a gente tudo é comida, tudo é resultado, você tem que fazer tudo da forma perfeita e você falha. Em algum momento você falha, porque a gente não consegue ser 100% os 365 dias do ano durante toda a nossa vida. E aí você entra na culpa, na punição, onde você não, você começa a se culpar, você começa a procrastinar, porque você não quer voltar mais para o que você deveria fazer. Sente realmente o peso ali do recomeço, porque você recomeça várias vezes dentro do mesmo recomeço, né? E aí você começa a acreditar que você não consegue, você não merece emagrecer. E aí você vai se sabotando vez após vez. E sabota seu processo, sabota os resultados. E você desiste do objetivo. Você esquece do porquê você começou. E foi por isso que eu te mandei colocar nessa folhinha aí o porquê você sempre recomeça. Isso tem que ser claro para você o tempo inteiro. Que a gente fala muito de motivação, gente, mas motivação é o motivo da sua ação, é o porquê você começou. A motivação não é diária, a motivação ela tem que existir ali no momento mais difícil. Por que eu vou desistir? Porque eu comecei. E eu comecei por um motivo. E essa virada de chave, ela tem três pilares muito essenciais. O seu corpo vai obedecer o que você acredita. Aqui é a grande diferença, porque a disciplina, ela vai transformar esse emagrecimento curto em longo prazo. Você começa a entender que essa repetição, ela não vai ser sobre perfeição. Você não vai fazer tudo perfeito todos os dias, da mesma forma, sem erros. Você só não vai parar, você só vai continuar. Meu café da manhã hoje foi uma bosta. Eu tive todos os problemas do mundo de manhã. Eu sentei na padaria e comi um pão na chapa, né? Com um café com leite. Mas tem que ter proteína no meu café da manhã, mas tem que ter fibra no meu café da manhã, mas tem que ter fruta no meu café da manhã. Mas a minha manhã foi uma bosta, eu não fiz nada. E qual é a probabilidade disso hoje para você ser um gatilho para você cagar o dia inteiro ou para você esquecer e voltar a fazer o que você precisa fazer nas próximas refeições? Então, a mente ela é muito poderosa. Enquanto você sempre se culpar, enquanto você sempre estiver nesse ciclo de repetição em que você é culpada, em que você não é capaz, o seu corpo vai sempre responder mais às suas crenças que te limitam a chegar onde você quer, do que o que vai transformar realmente o seu processo de emagrecimento, de resultadinho, de dia, de 30 dias, de 15 dias, de mês, tá? E aí entra a disciplina. Você lembrar que o café da manhã foi uma bosta, que 500 milhões de coisas saíram do teu padrão, mas que você precisa continuar, que as ações diárias elas vão continuar. Você precisa almoçar direito. O teu café da manhã foi ruim. Ele é mais poderoso do que o resto do dia inteiro que você tem para agir, para fazer o que você precisa fazer. E na constância, e esse processo ele é contínuo. Isso aqui foi ruim, mas já passou. Isso aqui foi ruim. Esse café da manhã foi ruim, mas já passou. Os próximos serão melhores.
Porque daquele dia, desistir daquele dia vai te dar um gatilho que você vai fazer tudo cagado depois. Você vai desistir de fazer todas as outras coisas que deveriam. Então, a mente, a disciplina, ela transforma o resultado, ela vai te lapidar, porque isso é o que vai te trazer constância. Quando você entender que você precisa fazer o que precisa ser feito, mesmo quando o dia for ruim. Então, isso aqui é uma pirâmide, gente. São os pilares de tudo que você precisa fazer agora no seu processo de emagrecimento. E aí, por que que você não sustenta o teu emagrecimento? Né? Você não sustenta o teu emagrecimento porque você cria expectativas que você não pode gerar agora. Eu quero emagrecer 10 quilos num mês, porque fulano emagreceu. Você procrastina, você deixa para depois, sempre para a última hora. O famoso trabalho de escola, que você deixa sempre para a última hora. Eu vou entregar esse trabalho amanhã. Só que não dá para comprar cartolina domingo, 7 horas da noite. Aí você vai segunda-feira para o trabalho sem alimentação do dia. Você não planejou os seus dias. Tem uma reunião que você nem lembra. Você não vai treinar, né? E aí você entra nesse ciclo e depois, quando você pensa que não, você tá aí. Eu não sou capaz mesmo. Eu já sabia que eu não ia conseguir. Para que que eu comecei? Para que que eu entrei nesse desafio? Se eu não consigo comer, tomar um café da manhã todo dia certo. Mas é tudo lapidação. O café da manhã não encaixou ainda. Mas como eu posso melhorar? Como eu posso fazer com que a minha rotina fique, esteja em favor desse café da manhã? Né? Como eu posso fazer as microações durante a semana para que esse café da manhã eu realmente eu tenha um resultado com ele, tá? Então, os sabotadores, eles são muito fortes e eles são comuns, tá? No processo de emagrecimento. Ou é tudo ou é nada, ou eu faço tudo certo, também não vou fazer mais nada. Ou a minha semana foi perfeita e o meu final de semana foi cagado. O meu café da manhã eu organizo, mas o resto do dia eu não tô nem aí. Expectativas irreais é quando a gente começa. Eu vou fazer todas as refeições perfeitas, vou ter tudo o que preciso. E nem sempre isso acontece. Nem sempre dá para fazer todas as refeições perfeitamente. E eu vou ser sincera, eu acho que assim, não dá para ser perfeita em nada. Você pode ter todos os alimentos disponíveis. Em algum momento você vai atrasar o horário, em algum momento você vai esquecer de beber água, em alguns momentos você vai esquecer a marmita em cima da pia. Falo que isso aconteceu ontem. Em alguns momentos você vai se dispor com horários que não são rotineiros. Gente, hoje o Rio de Janeiro parou. O meu café da manhã foi ruim. Eu não cheguei no trabalho. O meu almoço vai ser diferente do que eu planejei, porque lá no trabalho eu tenho uma marmita congelada. Aqui eu já não tenho. Então, assim, entender que eu vou precisar mudar algumas coisas, mas que eu ainda vou estar dentro do que eu preciso fazer. E eu não vou usar isso como um motivo de, ai, deixa pra lá, deixa pra lá. Eu já sabia que ia dar errado o dia de hoje. Como é que você sabia? Ah, eu já sabia que eu não ia emagrecer. Como é que você sabia? Você não sabe, você está se culpando, você está se auto-julgando, você está se colocando num lugar de mediocridade que não deve. E aí a gente entende as estratégias de mudança. Eu coloquei até poucas aqui, né? Sucesso, 1% ao dia, você entender que você vai ter semana que você não vai conseguir fazer o almoço perfeito. Você vai fazer as outras refeições. Vai ter semana que você vai lutar com a água.
Por exemplo, hoje é um dia mais frio. A gente está lutando com a água. Ontem, por 200 ml, eu não bati a quantidade de água que eu tive que beber no dia. Imagina se fosse virar um julgamento. Eu não bati ontem mesmo, tá frio, deixa pra lá. Hoje eu não vou fazer. Mesmo dia, mesma coisa de ontem. Né? E aqui eu coloquei também criar ritual âncora. Então, meu ritual da manhã é tomar água em jejum e encher a garrafa. Eu já bebi eu vou encher a garrafa todo dia a mesma coisa. Por quê? Porque se a minha garrafa tá cheia, eu posso até esquecer, gente, porque isso é um ser humano. Às vezes eu tô aqui concentrada, eu esqueço, mas a minha água tá ali. Ela não vai gerar uma outra procrastinação. Eu tenho que levantar, eu não vou levantar para encher a garrafa, deixa eu continuar aqui. Tô aqui trabalhando, vou continuar. E essas coisas, quando você começa a entender que você tem pequenas ações todos os dias que vão transformando o seu emagrecimento, elas precisam ser celebradas. Elas precisam ser um motivo ali, você balançar um pompom para você. Você não bebia 2 litros de água, mulher, agora você está bebendo. Não tinha um vegetal no teu almoço. Ah, só tem um, Camila, eu tô fazendo uma semana inteira. Tá ótimo. Quem é que tem tempo hoje em dia para fazer 5 vegetais diferentes para cada dia? É o basicão que funciona. Aí a gente entra no basicão que funciona. Fala, frase de efeito de todo nutricionista. O basicão funciona, né? E eu coloquei uma estratégia de mudança poderosíssima que é para tá? Ela tá aí passando a mão na cabeça o tempo inteiro, né? Ai, vou passar a mão na cabecinha aqui. Não sei, não sei porque o dia foi corrido. Todo mundo tem um dia corrido. Todo mundo tem um dia corrido. Todo mundo trabalha, gente. Quem não trabalha na rua, trabalha em casa. Quem não trabalha em casa tem criança. Quem tem criança tem pet. Quem não tem pet, sempre tem alguma coisa para fazer. Tem um trabalho que leva para casa. Sempre tem alguma coisa para fazer. Então, autocompaixão é uma coisa, tá? Essa passadinha de mão aí na cabeça que você tá fazendo o tempo todo, que tá te fazendo ganhar peso é outra. Avalie o seu dia. Seja sincera com você. Abra aí e fale: caramba, hoje o dia foi de lascar. Vou fazer um omelete. É diferente. E pedir o lanche que você julga que você merece, porque a gente sempre merece mais. Nesses momentos, a gente sempre merece mais. Então, você compra uma pizza e come sozinha. Você come ou compra o melhor hambúrguer que tem na lanchonete, que ele tem 5 carnes, 5 tipos de queijo, um monte de coisa. Então, assim, julga, o que que eu mereço? Se eu tô num processo em que eu tô me priorizando, o que que eu mereço? Eu mereço comer uma coisinha gostosa. Vou fazer aqui uma receitinha que eu vi na internet de 5 minutos. Boto ali no micro-ondas e faço rapidinho. E testo. Gostei, gostei. Nossa, gostei, adorei. Vou fazer mais vezes, porque eu amei. Então você tem que entender isso, tá? E você ser justa. Poxa, vou dar um exemplo, tá, gente? Hoje tá chovendo, tô vendo aqui, tá chovendo. Peguei um trânsito no Rio de Janeiro que o Rio de Janeiro inteiro alagou. Ele alagou, gente. O Rio de Janeiro, ele alaga, né? Caiu uma gota, ele alaga. Eu não consegui chegar em casa. Era pra eu chegar às 7, meia-noite. Eu tô chegando em casa. Caramba! Vou deitar e vou dormir porque eu tô muito cansada. Eu não vou fazer janta, não vou fazer nada. Quero só deitar e dormir. Nossa, porque hoje o meu dia foi fora da curva. Ou então eu vou pedir um lanche. Ou então gente, vou dar um exemplo para vocês que aconteceu essa semana. Vou passar no McDonald's para comprar um lanche. Era a única coisa que tinha aberta. Porque era na frente, era dentro do shopping, 10 horas da noite. Comprei meu lanche. Por que de acho você vai comprar o lanche maior, a barata maior, o refrigerante maior, o lanche maior? Você nem vai conseguir comer tudo, você vai ficar empanturrada. Você já sabe que você vai ficar. Sabe que você vai pegar o ônibus depois para ir embora para casa, você vai abrir o botão da calça. Então, assim, me responde, por quê? Então, a autocompaixão ela vai entrar, mas ela tem que ter um bom senso. Ela precisa de uma crítica para que você realmente
seja um ponto em que você vai entender que foi difícil. E não vai virar uma passadinha de pano, tá? Então pense um pouquinho sobre isso. E aí a gente fala eu falei para vocês aqui, ó, nessa parte do cria um ritual âncora, tá? E eu vou te mostrar um pouquinho de como era a minha rotina, de coisas que eu fiz na minha rotina antes, que me ajudaram muito a melhorar essa relação comigo, com a comida e para tirar o foco da comida. Porque o foco na comida, tudo é um gatilho para que você coma, tá? E aqui eu te dei um exemplo, ok? Te dei um exemplo, mas você pode mexer, você pode fazer um ritual aí para você. Na segunda-feira, um ritual da manhã é um compromisso com você. Qual vai ser esse compromisso com você? Qualquer um, qualquer um. Tomar um bom café, ler um livro. Aqui na segunda-feira, a gente tinha um podcast da uma Pice que falava muito sobre essa questão de como a gente se enxerga, de como a gente se vê. E eu assistia toda segunda-feira de manhã. Nessa época, eu trabalhava num consultório lá em Caxias. Eu chegava no consultório, a outra pessoa não chegava para abrir o consultório e eu ficava lá na porta. Primeiro, eu ficava puta porque não tinha ninguém, eu saía, acordava cedo e a pessoa não chegava, né? E aí eu fui buscando uma outra forma de usar aquilo a meu favor. Então eu levantava, fazia um café, foi aonde surgiu o café proteico, que eu tomo todo dia, vocês já sabem. E eu tinha esse compromisso de ir escutando um podcast super tranquilo para lá. Então, assim, mudou esse compromisso comigo, me ajudou de muitas formas, porque eu melhorei alguns pontos em mim, de escutativa, de percepções sobre o meu corpo, porque eu tinha uma coisa ali que me ajudava a pensar, me dava ferramentas para eu melhorar alguns pontos em mim. Ah, isso foi um exemplo que eu te dei aqui. Na terça-feira, você pode tirar um ritual para você escrever algo para você. Eu sou uma mulher que mereço, eu sou uma mulher que preciso, eu sou uma mulher que vou fazer, eu sou um porque isso, aquilo outro. Gente, blocão de notas no ônibus, vindo embora para casa, depois de um dia caótico, é um momento seu, é uma prática sua, que você vai começar a se enxergar diferente. E isso aqui foi uma prática que eu faço hoje para os dias difíceis. Deu tudo errado. Sabe aquele famoso tempo que a gente não tem para chorar? Né? Ah, não tenho tempo para chorar mais. Então, por que que você está tão chateada? Por que que você está tão frustrada? Escreve. Você tá pega o telefone ali, ó, vindo para casa, sentado em casa. Tira essa frustração que você está sentindo, tira essa tristeza que você está sentindo e coloca frases positivas. Eu sou uma mulher que mereço. Eu sou uma mulher que vou fazer acontecer. Isso aqui, gente, muda muita coisa na gente. A gente começa a identificar pontos fortes na gente, ponto positivo na gente, que a gente não via antes, tá? Quarta-feira, exercício de autoimagem no espelho. Você se cuidar, tá? É um exercício de autoimagem. Eu vou deixar algumas atividades para vocês lá de exercício de autoimagem, mas é uma ideia, tá bom? É uma ideia. E aí a gente vem para os dias finais da semana, né? Quinta-feira, detox de comparação social. Você não vai abrir Instagram para ver gente que emagreceu 50 quilos em 2 meses. Você não vai abrir o Instagram para ficar ali vendo mulher magra, vendo mulher esbelta, vendo esse povo do, do, do negocinho, tá? Para ficar grande e vai ficar se culpando porque você não consegue chegar lá. Viu o vídeo? Ah, ou então tá aí no seu trabalho, passou aquela mulher que tem aquele corpo que você quer, vira o rosto. Fala, Senhor, perdão. Perdão por esse momento de auto-julgamento que eu estou fazendo comigo mesmo.
É um detox de comparação social para você parar. Gente, não dá força para o pensamento mesmo. Tô aqui vendo ela lindíssima passar, como ela é bonita, né? Aí vem uma segunda frase junto. Como eu queria ter esse corpo. Não, você tem o seu corpo do seu jeito. E você vai melhorar, você vai lapidar, você vai começar a emagrecer, você vai começar a ver. Aqueles 50 quilos daquela mulher não é os 50 quilos que te cabe. Você já tentou emagrecer para chegar aos 50 quilos de novo? Eu tive uma paciente que fez esse processo comigo. Ela, Camila, eu queria voltar a vestir a calça 38 de quando eu tinha 20 anos. Ela já tinha, se eu não me engano, 43 anos. Eu falei, você já se viu com 50 quilos, com o corpo que você tem hoje? Ela, não. Eu falei, então vamos começar a trabalhar. Perdeu 10 quilos. Eu estava magra, magra mesmo. Aí foi lá e perdeu mais 5 quilos e falou, eu preciso parar. Eu tô com cara de doente. Eu quero ficar, me sentir bonita. E a gente fez outro trabalho. Às vezes o peso que você quer perder, a referência que você tem, não se encaixa com você hoje. E aí você fica se comparando com um monte de mulher na rua, com o corpo que ela tem, e se você um dia precisasse daquele corpo, você não é que você não vai alcançar aquele corpo, porque aquele corpo em você, ele não combina. Ele não combina. Você tem uma genética, você tem uma estrutura. Às vezes você tem mais busto, mais bumbum, e você quer um corpo de uma menina emagrecida de 18 anos. E me desculpa, não estou dizendo que você não pode alcançar ele. Eu estou dizendo que, às vezes, no seu processo de emagrecimento, você vai chegar num corpo em que você vai se sentir bonita não estando com aquele peso na balança. Então, você precisa entender essa diferença entre uma coisa e outra. De não com poder conquistar é uma coisa, de não valer a pena é outra completamente diferente, tá? Então, pensa um pouquinho sobre isso, tá? Reflete um pouquinho sobre isso. Será que você quer mesmo chegar aos 50 quilos de quando você tinha 18 anos? Será que você, esteticamente, você iria gostar disso? Iria gostar do corpo que você tá? Sexta-feira. Eu gostava da minha sexta-feira. Hoje em dia eu já não pratico mais, mas eu gostava da minha sexta-feira. Autocelebração das conquistas do dia, e pode ser da semana também. Tá? Vocês focam muito, 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 muito no que não dá certo. Eu não comi, eu não bati meta de água, eu não treinei, eu não fiz isso, eu não emagreci, eu não fiz aquilo. Mas e o que você fez? Gente, eu não comia vegetal. A minha alegria da semana, quem me conhece sabe, né? Era eu ter comido brócolis, só comia brócolis nessa época. Então eu fazia um brócolis e eu comia. Com vários temperos diferentes, na frigideira, no forno, na airfryer, tudo que eu possa imaginar, eu comia brócolis. E eu acho que assim, durante umas 6 semanas, pelo menos, a minha conquista foi sempre a mesma. Foi ter comido brócolis no almoço, ter comido vegetal no almoço. E aí eu tirava uma vez por mês para comprar uma fruta diferente e comer. No começo, eram frutas normais, porque eu não comia. Então era banana, era morango, era uva. E aí eu fui me identificando que eu gostava mais do que eu não gostava. Por exemplo, morango, eu não gosto de morango fruta. Eu gosto de morango em todas as outras coisas que você possa imaginar. Em formato de geleia, na panquequinha cortada, picada, no meiozinho ali, depois de botar na frigideira, nos shakes e vitaminas, no suco, tudo. Menos comer. Menos a textura de uma enxergada. Então, assim, eu celebrava isso. Caramba, comi morango. Comi uma fruta nova e botava lá. Não gostei assim, 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 assado, mas gostei dessa forma. E eu repetia aquilo. E isso foi virando hábito, porque quando eu ia fazer alguma coisa na minha refeição, quando eu ia ter algum momento em que eu ia comer aquele morango de novo, eu já sabia como comer. A autocelebração pequena, ela traz clareza do que a gente gosta, do que a gente não gosta, do que a gente prefere, do que a gente não prefere. E isso é muito bom
no, no, no ciclo como um todo, né? Porque se você quer manter um resultado, você tem que entender o que você gosta, o que você não gosta, o que você prefere, o que você não tá nem aí. E aí você vai vibrando, vibrando com coisas, e você vai sempre tendo coisas para vibrar. Porque você está sempre conquistando, você tá sempre repetindo suas conquistas. Hoje eu falei sobre isso com uma paciente no WhatsApp, sobre essa questão dela, pessoal. Ela não vibra com isso, ela já é uma paciente que ela já emagreceu 10 quilos, agora nesse primeiro ciclo comigo, e ela estava se julgando, se culpando, porque essa semana ela não teve resultados. Ela teve um momento muito desafiador e ela não teve resultado, mas ela já perdeu 10 quilos. Então a gente precisa trazer essas conquistas para gente, para que a gente possa continuar. Se a gente só ficar focada no que não dá certo, as coisas não vão mudar, tá? Sábado e domingo, a gente tem umas coisinhas mais prazerosas, uma atividade física que a gente gosta. Pode ser uma dança, a gente está muito focado em musculação, mas pode ser uma dança, pode ser um passeio de bicicleta na orla, pode ser uma caminhada, pode ser uma trilha. Coisas que você está aí anotado no teu telefone, né? Você está adiando já tem um tempão. Eu sei que eu tenho trilha para fazer aqui, e se eu for fazer hoje, eu só paro de caminhar no final do ano. São poucas, não, são muitas. Então, assim, às vezes a gente precisa tirar um pouquinho das coisas do papel. Tirar um pouquinho do só vou para um restaurante, só vou comer um café, só vou fazer um almoço. Não, fazer atividades que você gosta, atividades prazerosas, tá? E um domingo, cara, um domingo consciente. Vou fazer uma refeição livre, tal dia, vou ter as atividades da semana em tais horários. Se você não tem uma rotina sua estruturada, você não tem uma alimentação estruturada. E às vezes a nossa vida vai mudando, né? Eu, por exemplo, eu tenho dias que eu atendo de manhã, tenho dias que eu atendo de tarde. Mas se eu não pegar o domingo para ter um planejamento consciente, nada vai fluir. Eu vou viver apagando incêndio. Vou viver apagando incêndio. Eu não vou ter fruta, eu vou ter que ficar pensando em fruta. Eu não vou ter uma proteína legal. Eu vou ter que ir no mercado correndo comprar alguma coisa, vou ter que fazer ela no jantar, cansada já. Então, assim, tem essas questões. Tá? Planejamento consciente é quando você entende que a sua rotina ela precisa de atenção, tá? E não vai existir mudança de peso sem mudança de comportamento. É isso que você precisa entender, tá? Você não precisa ficar nesse ciclo de punição. Não existe mais isso para você, isso não te cabe mais. Hoje você é ação, hoje você é uma pessoa focada no que você precisa, mas entendendo as suas reais necessidades, tá? Aqui eu coloquei presença, para que você entenda cada momento que você está vivendo, para que isso te conduza dentro do seu processo de emagrecimento, e você possa realmente perceber o que é possível fazer e o que não é possível fazer. Então, essa presença te traz clareza. Um primeiro passo que foi o que você deu quando você entrou lá no grupo, que é quando você começa e você não vai mais desistir. E aqui é a parte do poder. Você já tem tudo que você precisa para os próximos 15 dias. E são só 14 dias, a gente passa muito rápido, muito rápido. Então, quando você entender, quando você tiver na ação, você vai entender tudo que você pode conquistar. Tudo que você precisa, você já tem. Todas as oportunidades mais preciosas que você precisa, você já tem. Então, é você não desistir, é você não procrastinar, e é você parar de pensar que você vai ser perfeita, porque não existe perfeição. Então, você já tem tudo que precisa para brilhar mesmo, para alcançar o resultado ou até mais do que a gente está ali se propondo. Você sair desse ciclo de recomeço. Então, eu não quero desistência, eu quero mudança.
Então, agora, eu quero que você realmente se avalie. Se você tiver alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários e eu vou deixar uma ação para vocês fazerem a primeira ação do nosso desafio. E eu vou deixar para vocês o link aqui embaixo da aula, para que vocês não se percam, tá? Mas lembro sempre para você, sem ação você não vai ter resultado. Então não acho que nada que a gente faça aqui é bobo, é algo que eu deixei para você fazer aleatório. Não, tudo que tem aqui foi pensado e estruturado para que você tenha resultados e para que você saia de onde você está agora, dessa procrastinação, dessa autossabotagem, para que você conquiste o seu emagrecimento a longo prazo. Muito obrigada por você estar aqui assistindo essa aula. Muito obrigada também por você ter se escolhido, porque se você se escolheu e você me escolheu, é porque você realmente quer mudança. E eu te espero na ação da gente, tá? Manda lá no grupo. Te aguardo e vamos para a próxima ação desse dia. Beijo!